qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje debate os novos rumos que muito provavelmente estarão ocorrendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal nos próximos 2 anos. O ministro Luiz Fux tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, posição em que ele ocupará pelos próximos 2 anos. Fux fez uma série de declarações muito importantes no momento da sua posse, declarações essas que, colocadas no contexto do que vem ocorrendo com o Supremo Tribunal Federal, inclusive os ataques que a Corte Constitucional sofreu algumas vezes, são declarações muito importantes porque dão um rumo em que direção o novo presidente pretende conduzir o Supremo. Eu vou chamar a atenção para 3 pontos que me parecem mais importantes. Professor, quais seriam esses pontos? O primeiro deles se refere ao tema da independência e da legitimidade da Corte Suprema Brasileira. Fux declarou, entre outras coisas, diante do presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, e também de outras autoridades, declarou que meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura, a necessária deferência aos demais poderes no âmbito de suas competências, combinada com altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde com contemplação e subserviência. Num certo sentido, Fux estava dando um recado, principalmente para o presidente Jair Bolsonaro e para o Executivo, que algumas vezes patrocinou ataques à Corte Suprema Brasileira. Um segundo tema que foi tratado pelo ministro Luiz Fux se refere à questão da judicialização que ocorreu na política brasileira. Fux criticou o que chamou de judicialização vulgar e epidêmica de questões que deveriam ser resolvidas pelos demais poderes e pregou uma atuação minimalista do tribunal em termos sensíveis. Na verdade, tem ocorrido no Brasil que muitas vezes decisões que deveriam ser tomadas pelo Congresso Nacional ou eventualmente pela ação dos partidos, tanto na sociedade como no parlamento, são conduzidas e remetidas para o Supremo Tribunal Federal com a expectativa de que o judiciário, de alguma maneira, esclareça ou resolva conflitos que, na verdade, estão em outro plano da atividade dos poderes republicanos. Na doutrina da separação de poderes não cabe questões que são do Legislativo serem colocadas para a decisão do Supremo. E foi a isso que o ministro fez menção no discurso da sua posse. Para Fux, o judiciário foi exposto nos últimos tempos a um protagonismo deletério, que corrói a credibilidade dos tribunais e, num certo sentido, distorce o que seria o papel fundamental da Corte, principalmente no que diz respeito à defesa da Constituição. Quero mencionar também um terceiro ponto que me parece extremamente importante, dado o contexto em que a declaração de Fux ocorreu. Se refere à questão do combate à corrupção, da importância que isso teve nos últimos anos no Brasil, especialmente levando em consideração o papel do Judiciário no caso do Mensalão e a atuação da chamada Operação Lava Jato. Fux foi extremamente claro sobre isso, dizendo que não permitiremos obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos em razão das exitosas operações de combate à corrupção autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e tem ocorrido com a Lava Jato. Ou seja, num certo sentido, com esses 3 aspectos, além de outros que foram mencionados no discurso, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal abre uma perspectiva de um papel extremamente importante do Judiciário no fortalecimento e na defesa, na sobrevivência da democracia brasileira. Esse papel, no que se refere à legitimidade da democracia, está fundamentalmente voltado para a manutenção da autonomia e da independência da Corte Suprema. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador
Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, a abertura da Assembleia Geral da ONU. Embaixador, quais serão os temas principais em discussão? E o Brasil, como irá se posicionar? Teremos hoje, nas Nações Unidas em Nova York, a abertura da sua 75ª sessão desde sua inauguração. É a primeira vez que essa Assembleia Geral vai se realizar de maneira virtual e os presidentes vão gravar antecipadamente os seus pronunciamentos. Só há um presidente que vai comparecer fisicamente na sede em Nova York. É o presidente Donald Trump, que certamente aproveitará a ocasião para fazer campanha política. O tema escolhido para este ano é o multilateralismo. É correto esse tema ser priorizado porque há um movimento em várias partes do mundo de ataque ao multilateralismo, a começar dos Estados Unidos, que não poupam adjetivos negativos às organizações internacionais. Como todos sabem, Donald Trump atacou ferozmente a Organização Mundial de Comércio, esvaziou os órgãos de solução de controvérsia, atacou e saiu da Organização Mundial de Saúde por causa da pandemia, e alguns outros governantes também, como o próprio presidente Bolsonaro, é muito crítico da atuação multilateral das organizações. A crise econômica global, o comércio exterior, a política ambiental, as desigualdades entre países, a desigualdade dentro dos países vão ser os temas principais dessas discussões feitas à distância pelos chefes de Estado. A geopolítica também, eu acho que vai estar presente com ataques dos Estados Unidos à China, respostas da China, a Europa também com os problemas do Brexit, a saída da Inglaterra, vai ser um dos temas também em discussão. Também a situação do Oriente Médio, com o começo da mudança da posição dos países da região, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que reconheceram Israel. Isso vai ser objeto também de discussão. E nós vamos discutir também, nós vamos ver discussões também sobre a reconstrução, como deverá ser feita a reconstrução depois da pandemia, com propostas concretas dos Estados Unidos, da União Europeia, e também porque ainda existem focos isolados, eu acho que a questão do terrorismo vai ser mencionada. Com relação ao Brasil, o presidente Bolsonaro deve ler um pronunciamento preparado já antecipadamente, que será, como foi no ano passado, na minha visão, um relatório sobre a política interna. O presidente Bolsonaro vai dar a sua versão sobre como evoluiu nesse ano a situação política, econômica aqui no Brasil, vai se manifestar sobretudo em relação à Amazônia, mostrando os avanços que o seu governo fez, que a Amazônia continua sendo brasileira, soberana, e que as medidas que estão sendo tomadas para evitar o desmatamento, a destruição, as queimadas, têm funcionado. Ele vai também mostrar como a Covid-19, a pandemia, está sob controle. Deve fazer novamente crítica aos organismos multilaterais, como eu disse, sobretudo a Organização Mundial da Saúde. Deve incluir críticas à Venezuela também e deve mostrar a pujança do Brasil
no agrobusiness, que o agrobusiness brasileiro independe da destruição da floresta. Enfim, eu acho que vai fazer um amplo relatório sobre a situação econômica do Brasil, financeira e política, e com pouca menção à situação global. Talvez uma referência ao interesse do Brasil ao Conselho de Segurança possa ser incluída. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, sabemos que a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, é uma doença que progressivamente vai enfraquecendo os músculos e para a qual ainda não tem cura. Mas o que é de fato essa doença e como é tratada hoje? A esclerose lateral amiotrófica é uma doença caracterizada pela degeneração dos neurônios motores do córtex cerebral e da medula espinhal e que leva a um quadro de fraqueza muscular progressiva com comprometimento respiratório. O tratamento tem sido feito com drogas como riluzole e edaravone, mas com os resultados ainda muito limitados. Mas e quanto às pesquisas sobre essa doença, o que se pode esperar? Esta semana foi publicado na revista New England Journal of Medicine o resultado de um estudo multicêntrico fase 2 americano, coordenado por pesquisadores da Harvard, que testou a combinação de 6 gramas por dia de fenilbutirato de sódio e 2 gramas por dia de taurusordiol por um período de 24 semanas, administrado a pacientes com esclerose lateral amiotrófica. O estudo mostrou uma redução de em torno de 25% na velocidade da taxa de progressão do declínio funcional nos pacientes que receberam a medicação comparado com placebo. São resultados modestos ainda, né? E esse é um estudo fase 2, ou seja, uma fase intermediária, então certamente mais estudos subsequentes são necessários para testar a eficácia e os efeitos colaterais dessa combinação de medicações em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, mas não deixa de ser um avanço já no tratamento dessa doença. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, vamos falar hoje sobre outro tipo de dependência da internet. Temos outros problemas na sociedade moderna, como outras dependências além de álcool e drogas. Dependência, por exemplo, a jogos eletrônicos. Esse é um livro que será lançado pelo Instituto Padre Haroldo, que eu tive a oportunidade de conhecer a ele e ao seu trabalho no Brasil, criando uma série de entidades que, mesmo após a sua morte, continuam assistindo jovens e famílias de pessoas com dificuldade com as drogas. Com a pandemia, esse livro se faz necessário, pois as crianças e jovens estão despendendo um tempo maior na internet. Como o projeto Dr. Bartô e os Doutores da Saúde batem na prevenção, eu pergunto a vocês, você sabe o que seu filho está vendo na internet? Você sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria desindica tela para crianças menores de 2 anos de idade? Você sabe que há dependências graves da internet? Você sabe que a hora da refeição é uma hora sagrada para o bom relacionamento da família e não se deve usar celular à mesa e sim aproveitar esse tempo para conversar e trocar experiências? Quando eu estava num congresso falando sobre prevenção de álcool e outras drogas, assisti em seguida uma aula de um psicólogo que tinha montado um primeiro serviço para pesquisar no IPQ, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a dependência de tela. Ele contou que anunciou pedindo voluntários que achavam ter esse tipo de problema e marcou, acho que numa tarde, para que todos fossem até lá. Diz ele que quando estava indo para lá pensou como iria identificar os voluntários para sua pesquisa, mas não teve nenhuma dificuldade, pois todos estavam com uma tela digitando na sala de espera.
Ao sair desta palestra, fui jantar rapidamente num shopping perto do hotel e ao meu lado chamou minha atenção uma mesa com 2 mães e 2 crianças e mais um pai, acho, sentado à mesa aguardando o jantar. Cada criança tinha uma telinha e estavam assistindo algum desenho. As mães e aquele senhor conversando, e quando acabou o desenho das telas, houve um ataque de fúria dessas 2 crianças e rapidamente as mães se levantaram, colocaram outro desenho, voltaram a conversar. Pobres crianças. Meu tempo de espera no restaurante antigamente, a gente jogava palitinho com as crianças e fazia mágica para entretê-las. Já ouvi de membros da própria Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas que o nome ABAD deveria mudar para abranger, além de álcool e drogas, as dependências comportamentais, incluindo jogos, videogames, sexo, pornografia, compras, comida e redes sociais. São as dependências comportamentais. Dr. Lotufo, o lançamento desse livro é nessa terça-feira, né? Por favor, faça o convite pra gente. Dia 15 de setembro, você pode ver o lançamento desse livro, Dependência de Jogos Eletrônicos, um diagnóstico na sociedade moderna. Você pode vê-lo através do facebook.com/Instituto Padre Haroldo. Aproveite também para ler com seus filhos e netos os livretos do Dr. Bartô no www.drbartô.com.br. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o tema desta semana é a OMC. É possível que existam mudanças com a saída do brasileiro Roberto Azevedo? Para onde vai a Organização Mundial do Comércio, chamada OMC, após a saída do brasileiro Roberto Azevedo, que no último dia 31 de agosto deixou a Organização Mundial do Comércio? A resposta é evidentemente incerta. Há vários fatores para isso. Eu irei analisá-los em seguida. Mas antes, eu acho que vale a pena lembrar algumas funções importantíssimas que a OMC desempenha no comércio internacional. A OMC é a primeira organização internacional do mundo pós-Guerra Fria. Isso significa que ela foi criada em 1994, quando existia um clima muito favorável entre as grandes potências na concertação, no arranjo, na disposição de debater e encontrar solução para os grandes problemas mundiais. A OMC é uma organização complexa, tem vários órgãos, mas um dos seus principais órgãos, ou talvez o seu coração, seja o órgão de solução de controvérsias. O órgão de solução de controvérsias é uma espécie de um tribunal. Dizer que ele é um tribunal não é exatamente correto, porque ele não é um tribunal no sentido estrito da palavra, mas ele é um órgão jurisdicional, quer dizer, ele julga os conflitos, os problemas comerciais entre 2 estados. Somente os estados podem participar da Organização Mundial do Comércio. Os indivíduos, as empresas não participam da solução de controvérsias na OMC, mas o órgão de solução de controvérsia não é um tribunal clássico, assim como o órgão de apelação. Professor Alberto, como funciona a OMC? Existe uma mescla entre política e diplomacia, é isso? Na OMC existe um misto entre a composição política e a composição diplomática. A composição diplomática significa que são membros do órgão máximo da Organização Mundial do Comércio, que é a reunião ministerial. Na reunião ministerial podem ser introduzidos novos temas do comércio internacional, membros de todos os países que são integrantes da Organização Mundial do Comércio. Isso equivale a dizer que os ministros das relações exteriores, os ministros de comércio desses países participam naturalmente da conferência ministerial, e a conferência ministerial pode tomar decisões sobre a introdução de novos temas no comércio internacional.
E o órgão de solução de controvérsias é um órgão também político, integrado por todos os representantes diplomáticos dos países que pertencem à Organização Mundial do Comércio, e uma decisão aprovada pelo órgão de apelação só tem vigor só tem força jurídica após uma decisão favorável do órgão de solução de controvérsias. É muito difícil o órgão de solução de controvérsias contrariar uma decisão do painel, porque é preciso uma unanimidade. O grande problema da Organização Mundial do Comércio hoje é que o conflito entre os Estados Unidos e a China, envolvendo comércio internacional e envolvendo outras questões, é um conflito que deslocou o comércio internacional e a sua regulação para Washington e Moscou e Pequim. Washington e Pequim são os principais centros do comércio internacional, porque Estados Unidos e China elaboraram um acordo específico para a regulação do comércio internacional sobre vários itens, vários tópicos importantes. O segundo fator a destacar é que os Estados Unidos adotaram uma posição sistemática de bloqueio de funcionamento do órgão de apelação. Isso equivale a dizer que o órgão de apelação está paralisado pela indisposição do governo norte-americano de indicar os seus componentes, de aprovar os seus componentes. Portanto, a OMC se encontra numa situação muito difícil, apesar de ser vital, porque ela estabelece os marcos jurídicos nos quais o comércio internacional se desenrola. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.